Olá! Hoje a gente vai falar de uma coisa que está aí, dentro das nossas casas, mas que quase nunca paramos para pensar. Os sistemas prediais de água fria. É basicamente uma rede invisível que garante que a gente tenha água limpinha todos os dias. Pois é, a gente abre a torneira e pronto. Mas já pensou em todo o caminho que a água faz antes de chegar ali? É uma jornada e tanto, viu? E ela começa bem longe da nossa casa. Então, para todo mundo ficar na mesma página, o que é, afinal, um sistema predial de água fria? Bom, de forma bem simples, é tipo um grande organismo, um conjunto super bem pensado de canos, equipamentos, tudo funcionando junto para levar água potável para dentro de uma construção, na quantidade certa e com a pressão ideal. E essa história toda começa lá na rua. É ali, naquele ponto exato onde a rede da cidade se encontra com a rede da nossa casa, que o primeiro capítulo começa. Vamos seguir essa trilha da água, passo a passo. Olha só esse diagrama. Ele vai ser tipo o nosso mapa aqui. Com ele, a gente vai conseguir visualizar toda essa jornada da água e entender cada peça desse quebra-cabeça. Então, o ponto de partida é ali, na rede pública de abastecimento, o número 1. E a primeira peça que conecta essa rede com o terreno do imóvel é o chamado ramal predial. É ele que faz essa ponte, sabe? Beleza, a água entrou no terreno. E agora? Agora ela passa por uma peça fundamental, o hidrômetro. É ele, ali no número 7, que parece um reloginho que mede cada gota que a gente consome. E para proteger esse equipamento, ele fica guardadinho dentro de uma estrutura que a gente chama de cavalete. E a posição desse cavalete não é por acaso não, ele fica bem na divisa do terreno, sabe? Com o visor do hidrômetro virado para a rua. Isso é super prático, porque o pessoal da companhia de água consegue fazer a leitura do consumo sem precisar entrar na casa de ninguém. Existe até uma regrinha para isso, bem específica. O abrigo do cavalete tem que ficar no máximo a 1,5 metro da linha do terreno. Pode parecer um detalhe pequeno, mas faz toda a diferença para facilitar o trabalho de leitura. Ok, a água já entrou, já foi medida, e agora? Agora ela segue viagem para o que a gente pode chamar de o coração do sistema. É a fase de armazenamento e depois de distribuição para a casa toda. Se a gente voltar para o nosso mapa, dá para ver a água subindo pelo alimentador predial, que é esse cano número 9, até chegar lá em cima, no reservatório, a famosa caixa d'água número 10. A função dela é vital. É ela que garante que a gente tenha água, mesmo se o fornecimento da rua for cortado por algum motivo. É exatamente por isso que o sistema mais comum e mais recomendado é o tal do sistema indireto. Ele usa o reservatório como uma espécie de pulmão. Isso não só salva a gente quando falta água na rua, mas também ajuda a manter a pressão da água mais estável, algo que a rede pública sozinha às vezes não consegue garantir. Uma vez lá no alto no reservatório, a física faz o seu trabalho. A gravidade puxa a água para baixo e ela desce pelas colunas de distribuição, também chamadas de prumadas. Pensa nelas como as grandes artérias do prédio. Essas aí no número 16, levando água para todos os andares. E aí a jornada termina. A água finalmente chega onde a gente precisa. Nas torneiras, no chuveiro, na descarga. Aquele caminho todo que é invisível no nosso dia a dia se torna real. Certo, a água chegou. Mas e a conta? Como é que se mede o consumo de cada um, principalmente em prédios com vários apartamentos? Isso nos leva para uma discussão super importante nos projetos modernos, a diferença entre a medição coletiva e a individual. Aqui a gente consegue ver bem a diferença. De um lado, o sistema coletivo, um único hidrômetro para o prédio todo, e a conta é simplesmente dividida, o que, convenhamos, pode ser bem injusto. Do outro lado, a medição individualizada. Aí cada apartamento tem o seu próprio hidrômetro e a cobrança é justa, baseada no que cada um realmente consumiu. E o mais interessante é que isso deixou de ser uma opção para prédios novos. Desde 2021, por causa de uma lei federal, a medição individualizada passou a ser obrigatória em todos os condomínios construídos a partir daquela data. E os benefícios vão muito além de só pagar uma conta mais justa. A medição individual acaba incentivando o consumo consciente, porque o impacto é direto no bolso. Ajuda a achar vazamentos muito mais rápido, porque se uma conta vem alta já se sabe exatamente onde está o problema. Também pode diminuir o gasto de energia com bombeamento e até reduz a inadimplência no condomínio. É só vantagem. Beleza, já entendemos as peças, como se mede, mas o que faz um sistema de água fria ser realmente bom? Um projeto bem feito se apoia em 4 pilares essenciais. O primeiro pilar, que é fundamental, é a qualidade. O sistema tem que garantir que a água que chega na nossa torneira seja exatamente a mesma água potável que saiu da estação de tratamento, sem nenhuma contaminação no meio do caminho. O segundo é o fornecimento, porque não adianta nada ter água limpinha se ela chega no fiozinho, sem pressão, O projeto tem que garantir um abastecimento contínuo, com pressão e vazão certinhas, para tudo funcionar direito. Vamos para o terceiro pilar, economia. Hoje em dia, um bom projeto precisa ser sustentável. Isso significa pensar no uso racional da água e também da energia que se gasta para bombear essa água, utilizando componentes mais eficientes. E por fim, o quarto pilar, que às vezes é esquecido, mas é crucial, a manutencionabilidade.
Pensa só, o sistema tem que ser fácil de consertar. Precisa ter acesso fácil para fazer uma inspeção, um reparo. Senão, um vazamentozinho vira uma obra gigantesca, com parede quebrada e muita dor de cabeça. O sistema tem que ser durável. E tudo isso nos leva a uma conclusão super importante. A parte hidráulica de uma construção não é um acessório que se coloca no final. Pelo contrário, ela tem que ser pensada junto com o projeto de arquitetura desde o comecinho, desde os primeiros rabiscos na planta. Então, na próxima vez que alguém abrir uma torneira, vale a pena lembrar de toda essa engenharia invisível. E fica a pergunta, né? Agora que essa rede foi revelada, será que a gente passa a olhar para as paredes de casa de um jeito diferente?